ruim com meu padrasto uma vez. Se eu fosse ele, eu nunca me perdoaria por ter feito isso. Vou lhe contar o que aconteceu. Faz 2 anos que meus pais se divorciaram e durante todo esse tempo eu tive esperanças de que meu pai fosse voltar. Mas quando minha mãe se casou pela segunda vez, eu finalmente entendi que isso não iria acontecer. Não que eu não tenha ficado feliz por minha mãe ter encontrado o amor de novo, mas é que eu não gostava do novo marido dela. O nome dele é Derek. Ele não é uma má pessoa e é até fácil de lidar, mas sempre tenta puxar papo comigo e quer que nós fiquemos juntos. E é isso que me deixa com raiva. Quer dizer, eu já tenho um pai, eu não estou a fim de ter outra pessoa ocupando esse lugar na minha vida. Eu lembro de um dia que briguei feio com minha mãe porque o Derek tinha sugerido de a gente fazer uma viagem em família no fim de semana. Eu queria era ficar em casa jogando videogame, que é o que eu costumo fazer. Para mim, ficar em casa sempre foi muito melhor do que passear com meus pais. Mas quando eu recusei a proposta gentilmente, ele começou a tentar me convencer, dizendo que seria um passeio incrível e tal. Nós estávamos jantando naquele momento e eu fiquei tão nervoso que empurrei meu prato com força, fazendo ele cair no chão e se despedaçar, espalhando comida por toda a parte. Aí eu levantei, saí pisando alto e fui pro meu quarto. Minha mãe foi atrás de mim e disse com raiva que eu iria de qualquer jeito e que era melhor eu fingir que estava empolgado, pois caso contrário, eu não jogaria videogame nunca mais na minha vida. Caramba, eu fiquei louco de tanta raiva. Como ele se atrevia a interferir na minha vida? Porque eu tinha que deixar meu videogame para passar um estúpido fim de semana em família. Eu senti que tinha que desabafar, mas não tive vontade de falar nada com meus amigos de verdade. Então, eu liguei meu computador, fiz login no meu jogo de Minecraft preferido e contei a situação toda para os meus amigos virtuais. Felizmente, eles ficaram do meu lado. Não era a primeira vez que eu reclamava da minha vida para eles. Então, eles já sabiam muita coisa sobre o meu padrasto. À medida que nossa conversa foi prosseguindo, eu tive a ideia de castigar o Derek pelo seu excesso de atenção. Um dos jogadores até me deu uma dica para escapar do passeio em família. E então eu bolei um plano. Eu pesquisei na internet para saber como um motor de carro funciona e esperei até tarde da noite, quando todos da casa estivessem dormindo. Fui para a garagem e abri o capô do carro. O Derek tinha planejado nos levar à praia na manhã do dia seguinte, mas ele não conseguiria fazer isso se o motor do carro não funcionasse. Eu tinha uma lanterna e uma tesoura nas mãos, e eu vi um tubo grande lá no fundo. Eu achei que esse fosse o tubo perfeito. Eu cortei ele para o carro não funcionar. Então, depois de fazer minha má ação do dia, voltei para o meu quarto. No começo eu fiquei orgulhoso de mim mesmo, eu me senti como um espião, mas depois um pensamento passou pela minha cabeça. E se eu tivesse cortado o duto errado? E se o carro ligasse normalmente e alguma tragédia acontecesse na estrada? E se nós nos machucássemos? Principalmente a minha mãe. Aquela noite foi muito difícil para mim. Eu não consegui pregar os olhos e, quando consegui pegar no sono, eu tive pesadelos terríveis, com o carro explodindo e com o Derek e minha mãe terrivelmente feridos, igual a gente vê nos filmes de Hollywood. Eu sabia que tinha que confessar tudo na manhã seguinte. Encontrei meus pais no andar de baixo tomando café e resolvi contar o que eu tinha feito na noite passada. Era inútil, acho, falar o quão envergonhado eu estava. Eu fiquei com a cabeça o mais baixo possível para evitar o olhar da minha mãe. Eu até fiquei com pena do Derek, pois ele teria que levar o carro para a oficina para consertar, e isso deveria custar uma nota. Foi o minuto de silêncio mais longo da minha vida, mas a reação dele me surpreendeu muito. A única coisa que ele disse depois de pensar um pouco foi: "Por que não vamos até a garagem para ver o que há de errado com o carro?" Quando saímos da cozinha, minha mãe não tinha dito uma palavra sequer, mas eu senti a atenção dela mesmo depois de ter virado as costas. Aí eu mostrei pro Derek o tubo que eu tinha cortado, e eu pensei, agora que minha mãe não está vendo nem ouvindo a gente, ele vai dizer o quão estúpido e imaturo eu tinha sido, mas ele não fez isso. Ele não quis me castigar, nem nada do tipo. Ao invés disso, ele me deu uma lanterna. Aí ele me pediu para encontrar uma ferramenta na caixa, e depois outra. Depois de meia hora, ele conseguiu encontrar o cabo que eu tinha cortado. De repente, ele viu um defeito em outro fio. Ele disse que eu só tinha cortado o duto do ar-condicionado e que isso não influenciava o motor em nada, mas o que ele encontrou era importante e que poderia ter causado muitos problemas se não tivéssemos visto a tempo. Aí ele me surpreendeu mais uma vez naquela manhã, pois me agradeceu por ter coragem suficiente para ser honesto e contar tudo para eles. Desde então, alguma coisa mudou na minha vida. Eu não tenho mais nenhum sentimento ruim em relação ao meu padrasto. Agora nós jogamos alguns jogos de tabuleiro de vez em quando, e ele me ensinou a jogar xadrez. Às vezes eu até ganho. Eu posso fazer o que eu quiser no meu tempo livre, e se eu digo que quero passar um tempo com o meu computador, ninguém se opõe a isso.
Mas agora eu realmente quero conhecer melhor o Derek, pois ele não parece ser tão irritante e chato quanto eu pensava. E nós nunca falamos sobre o incidente do carro de novo, e eu gostei muito disso. Eu sei que muitas famílias hoje em dia são como a minha, e que muitos de vocês têm um padrasto ou madrasta. Você também tem? Se tiver, conte pra gente como é a sua relação com ele ou ela nos comentários.